Olá, alunos, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa sexta e última aula. Hoje nós iremos abordar os fármacos que atuam nos sistemas respiratório e digestório. Tá, então vamos lá, dar continuidade. Hoje é nossa última aula, nossa matéria de noções em farmacologia. Ela finaliza hoje, tá? Vamos falar agora um pouquinho aí do sistema respiratório. Tá, então eu trago um pouquinho aí para a gente relembrar a anatomia. O aparelho respiratório, ele é responsável pela troca gasosa entre o nosso organismo e o meio ambiente. É um sistema nervoso central que coordena a ação dos músculos respiratórios, que vai executar o trabalho necessário para essa ventilação pulmonar, vencendo as resistências aerodinâmicas que são oferecidas aí pelas vias aéreas. Então, vamos dar continuidade. Então, os fármacos que vão atuar sobre a tosse de maneira geral, eles podem ser classificados em expectorantes, que são os mucolíticos, broncodilatadores, que são os corticoides, tá? E os intitussogênicos. Então, vamos entender cada um mais a fundo. Nos antitussigênicos, são fármacos utilizados como calmantes da tosse improdutiva, quando não há presença de secreção nas vias aéreas, que é aquela tosse seca. A tosse ela é um reflexo da defesa do aparelho respiratório e visa a eliminação de substâncias estranhas que se apresentam nas vias aéreas. Então, a tosse ela é uma forma que o nosso organismo tem de colocar para fora, tá, algumas substâncias estranhas que venham apresentar aí nas vias aéreas. Vamos falar agora dos expectorantes, que são os mucolíticos. São fármacos destinados que vai fluidificar as secreções brônquicas, muco, por isso eles são mucolíticos. Aí nós vamos ter os broncodilatadores, que são os fármacos que dilatam os brônquios, facilita a saída dessa secreção, propiciona aí a melhora aí no quadro respiratório desse paciente. Eu peço para que vocês vejam aí na apostila a tabela dos broncodilatadores, que está aí na apostila de vocês na página 218. Parem um pouquinho a aula, vão lá e vejam, leiam um pouquinho, tá? Para vocês conseguirem entender a aula. Vamos falar agora aí um pouquinho das drogas que atuam no sistema digestório. Esses são fármacos, eles são destinados a alterar a quantidade e qualidade das secreções digestivas, interferir na motilidade das estruturas do trato gastrointestinal. As principais drogas utilizadas são, aí nós vamos ter os antiácidos, que é o que a gente conhece aí, no dia a dia, né? Alguém já deve ter tomado aí, mesmo sem prescrição, tá? Então temos os antiácido e os antiulcerosos. São medicamentos que eles vão neutralizar o ácido clorídrico gástrico, que é o ácido que a gente tem dentro ali no estômago, na parte gástrica. São utilizados no alívio de sintomas de gastrite crônica ou úlcera peptítica, tá? Nós vamos ter também aí os hidróxidos de alumínio, hidróxido de magnésio, a ranitidina. Então, aí são as principais drogas utilizadas, tá? As principais. Vamos falar aí um pouquinho dos antieméticos. Eles são medicamentos que são eficazes contra o vômito. Então, aí nós vamos ter de exemplo Plasio, que é o que o pessoal mais conhece, Dramin. E vamos ter também aí a clorpromazina. Vamos falar agora um pouquinho dos laxantes ou catárticos. São medicamentos que vão auxiliar o trânsito do conteúdo intestinal, vai facilitar aí a evacuação, tá? Então, nós também temos aí o antidiarreicos ou constipantes, são medicamentos que vai eliminar essa diarreia, tá? Então, se o paciente ele tá com uma diarreia, é esse tipo de medicação que o médico passa para eliminar essa diarreia. Então, nós temos os antidiarreicos, tá? Vamos falar aí um pouquinho dos antigases.
Eles são medicamentos usados para impedir o acúmulo de gases no interior do trato gastrointestinal. Vamos falar só para vocês entenderem o que é cada um, depois vamos ver mais nas próximas farmacologias mais ao fundo, tá? Vamos ver agora os antiespasmódicos. São medicamentos que têm a capacidade de diminuir o tônus, tá? Que é o peristaltismo intestinal. Ocorre um retardo no esvaziamento gástrico em tratamento de úlcera peptítica, que é do duodeno, tá? Então, aqui finalizamos nossa aula. Estou à disposição para qualquer dúvida e vamos aí fazer cálculos, tá bom? Vamos estudar aí um pouquinho mais de farmacologia já nas próximas aulas, tá? Obrigada, um forte abraço, fiquem com Deus.